Você tem que buscar a solução do teu problema. E nada mais é do que você orar a Deus, se entregar a Deus e falar: Deus, com as minhas forças eu não aguento mais. Porque ultimamente eu falo para a minha pastora Cícera que o celular dela parece um... Como é que eu vou usar essa frase aqui, essa palavra? Uma central de atendimento. Pastora, você ora por mim? Aí não dá meia hora, pastora, você ora por mim? Pastora, você pode orar por essa situação? Aí eu pergunto para ela: e a pessoa está orando? Ou ela está deixando a responsabilidade na mão da pastora? Nós não temos que deixar a nossa responsabilidade na mão dos nossos pastores. Nós temos todos o direito de buscar a eles, aleluia, e pedir oração, pedir uma resposta, um entendimento. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O povo de Israel já não buscava a face de Deus. Eles faziam alianças com outros homens e se esquecia da face de Deus. E Deus levanta um homem, por Jeremias, para clamar, para ir exortar aquela nação. Porque estavam tirando a confiança que tinha em Deus e agindo pela sua própria força. Irmãos, se eu for agir pelas minhas forças, esquece. Uma hora vai dar ruim. Mas quando eu coloco Deus à frente, quando eu coloco o soberano à minha frente, Pai, me dá a direção, Pai, me dá o discernimento, Pai, desça com a autoridade do Espírito Santo de Deus para me resolver essa situação, você pode ter certeza que talvez ela não se resolva na hora. Aleluia, porque o tempo é de Deus. Talvez não se resolva na hora. Mas Deus ele vai sentar no teu coração e vai falar: calma, filho, aquietai-vos. Sabeis que eu sou Deus. Ei, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, irmãos. E a palavra dele vai dizer no livro de Jeremias 23, se não me falha a memória, de 29 ou é 19, que a palavra dele esmiuça toda a pedra. É como fogo. Onde ela entra, ela penetra. Se precisa de cura, vai ter cura. Se precisa de transformação, vai ter transformação. Só que a partir do momento que nós confiamos na força do nosso braço, diz a palavra do Senhor, que nós vamos ser comparados a uma tamargueira. Você sabe o que é uma tamargueira? É uma árvore que cresce no meio do deserto. E ela não dá frutos. Ela permanece ali. E diz a palavra do Senhor que ela vai permanecer ali, mas ela não vai dar frutos. Tem crente assim, irmãos, igual essa tamargueira, sobrevivendo espiritualmente. Mas Deus não quer que você sobreviva espiritualmente. Deus quer te avivar espiritualmente. Deus quer que você dê frutos espiritualmente. Não é errado você buscar o teu bispo, você buscar a tua pastora, não. Agora, o que eu acho errado é você tirar a sua responsabilidade e passar para ele. Irmãos, eu já fiz isso. Quantas vezes aí no começo da minha caminhada eu falava: Deus, ora por mim. E a pessoa: oro. Mas e eu? Quantos irmãos já não faz mais propósito diante do Senhor? Quantos irmãos já não vão mais em monte buscar a face de Deus? E o que o Senhor falou para Salomão? Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar perante a Deus, irmãos, buscar a minha face e se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos, aí ele fala assim: eu restaurarei a sua terra. Ele vai restaurar o nosso coração, irmãos. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor. Quantas vezes Deus nos manda levantar de madrugada, irmãos, e nós não levantamos porque está frio. Mas quando estávamos no mundo, podia estar 0 graus, nós estávamos na rua, fazendo tudo que era errado. Mas quando Deus nos pede para nos levantar e orar, porque tem alguém precisando de uma oração. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Irmãos, eu costumo abrir aqui, mas deixar Deus fluir, deixar Deus falar. Deus não quer que você sobreviva não, irmãos, espiritualmente falando. Deus quer você avivado na fé. Deus quer renovar a minha, a tua fé nesta noite de hoje. Ei, Deus está falando: filho, confia em mim, confia na minha palavra. Se nós pegarmos ali o livro de Efésios, eu estava chegando ali, até falei para o bispo. Efésios 6,10. O que diz Efésios 6,10?
Vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras, amém? Eu até falei para o bispo ali, falei, calma aí que é um trecho da minha palavra. Vai devagar aí. Olha só o que Paulo fala, irmãos. No demais, irmãos, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu o poder é de Deus, irmãos. Se eu crer, se eu acreditar que Deus tem poder, irmãos, para que eu vou choramingar? Para que eu vou murmurar? Para que eu vou questionar a Deus? Não, o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E se ele quiser curar agora, ele vai curar agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que precisam passar por processos, irmãos. O nosso processo aí da minha pastora foi dolorido. Alguns já sabem aqui. Foi punk. No começo, assim, Deus... Para quem falava para todo mundo ouvir que eu não acreditava em Deus, irmãos. Aí Deus levou um pedacinho nosso para o céu. Tratamento, irmãos. Por quê? Confiava em mim. Confiava na minha força. Minha mãe sempre falou para mim, filho, se apega em Deus. Eu falava, mãe, Deus não existe não, mãe. Eu falava, que Deus é esse, mãe? Aí Deus falou, é assim. Aí Deus usou minha esposa para falar assim, ó, fala para ele parar. Que eu já abri a cova dele. Estou mentindo? Falei, quem é você para Deus falar contigo? Desse jeito eu respondi para ela. Quem é você para Deus falar contigo? Na outra semana, irmãos, eu estava internado ali às pressas com tudo travando, tudo se enrugando, começo de overdose. Aí eu lembrei da palavra do Senhor. Eita, eita, Deus fala mesmo. Mas eu fui curado do dia para a noite? Não. Tem tratamento, tem processo que demora. Eu fico maravilhado quando Deus pega um e a vida da pessoa transforma assim de uma maneira assim sobrenatural, mas para outros é um pouquinho mais demorado, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando, que Deus não está restaurando, que Deus não está fazendo. Para todos tem um tempo determinado. E nós não podemos ser igual essa tamargueira, irmãos, parada no meio do deserto ali, parada sem dar frutos, com as nossas raízes ali mortas. Nós temos que ser igual Jeremias fala no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Aonde está a minha, a sua confiança, irmãos? O salmista já falava, aleluia, de onde me virá o socorro? Da onde vem o nosso socorro, irmãos? Do alto. Vem do Senhor. Aquele que criou os céus e a terra, irmãos. Aquele que fez o firmamento. Aquele que deu nome a todas as estrelas, irmãos. Olha só o poder. Conhece todos o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar. E essa pessoa que confia no Senhor, ela é comparada com uma árvore plantada no meio do rio, irmão. Esse rio que fala é o rio de águas vivas. Esse rio que fala é Jesus, irmãos. E as tuas raízes vai estar regada numa fonte de água vida, de água viva. Uma água que vai nos dar vida por eternidade, irmãos. Uma certa feita eu estava pregando lá na nossa igreja, na sede, bem lá no nosso comecinho. E ali, Bispo Cacá, Deus me deu uma visão tão linda, tão linda. Eu estava ministrando a palavra de Deus, e do nada eu virei para a parede, e eu vi aquela água descendo assim, Bispo. Aquela água viva descendo. E cada corredor assim tinha cura. Cada pessoa que aquela água tocava o pé era sarada, era curada, era libertada, irmãos. Não se vê mais isso no dia de hoje, irmãos. As pessoas estão duvidando do poder de Deus, de que Deus pode transformar. Sabe aquele mendigo que muitas das vezes nós passamos na rua e nós não damos nada para ele? Deus pode transformar. Bispo Cacá é testemunha. Nós estávamos aqui num culto de adoração, um louvor tremendo. E ali todo mundo se reuniu de mão dada naquele louvor, e ali eu via anjos passeando sobre o altar desta igreja. E eu falei, bem, eu ouvi uma coisa, mas eu não sei se é de mim, eu tenho até medo de falar essas coisas, irmãos. E Deus não é Deus de mentira, irmãos. O Bispo Cacá pegou minha mão,
Aí chamou a moça que estava ministrando o louvor, que eu esqueci o nome dela. A esposa do rapaz que dava aula, pastor. Do pastor que dava aula a Paula. E ela teve a mesma visão, irmãos. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Eu canso de falar que desse altar aqui sai cura, irmãos. Do altar de Deus sai cura, do altar de Deus sai milagres. Deus ainda faz milagre na minha e na tua vida, irmãos. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite de hoje, mas Deus está falando, confia no Senhor, irmãos. Confia no Pai, irmãos. Passe o processo que tiver de passar. Mas Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Nós cremos num Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos mais, Ele vai lá e faz, e faz acontecer, irmãos. Pastor Flávio falou uma frase no dia que a pastora Cícera estava ministrando aqui, no finalzinho do culto. E ele falou assim, eu perdi 2 clientes. Foi isso, mais ou menos isso, né, pastor Flávio? E ali Deus ministrou no meu coração. Você não perdeu 2 clientes. Você teve 2 livramentos, irmãos. Nós não perdemos com Deus, pastor Flávio. Nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus. E sabe o que Deus ministrou no meu coração, pastor Flávio? Estenda as tuas tendas. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida profissional, Bess. Deus ministrava no meu coração muito forte. Eu tenho um temor muito grande de falar isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós achamos que é da nossa carne. Mas Deus está falando assim, alarga as tuas tendas, irmãos. Tu vai ter que contratar pessoa para te ajudar, irmãos. Para trabalhar para você, para te ajudar nesse seu processo. Porque é assim que Deus age, irmão. Nós não vamos entender nunca o trabalhar de Deus. Posso usar a tua vida, irmão? TDAH bate, né? De vez em quando, né? Amo essa vida, mas eu esqueço o nome. Foi mandado embora um tempo atrás. E pensa num cabo ansioso, né? Ai, eu fui mandado embora e agora... Calma. Se Deus fechar uma porta na minha tua vida, se for Deus que fechou, você pode ter certeza que uma porta maior Ele vai abrir. Aí. Vai começar quando? Aí. A nossa carne grita, né? E agora o que eu vou fazer? E agora minhas contas? Não deu nem tempo de ficar desempregado. Deus já preparou uma porta maior, irmãos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que Ele faz. Nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus, irmãos. Porque é assim que Ele age. Se Ele abrir uma porta, se Ele fechar uma, Ele abre outra. Eu estava sendo preparado para ser líder de uma empresa. Sendo preparado o mês inteiro. Aí chegou o supervisor e falou assim, não se mata não. Eu saía 3 horas, era 2h59, ele chegou com a minha demissão. Falou assim, não se mata não, não vale a pena não. Eu falei, bênção, deixa eu falar um negócio para você. Eu sendo mandado embora não, o meu jeito de trabalhar é esse, eu vou dar o meu melhor. E eu fui mandado embora. Aí fala assim, você saiu triste? Não. Irmãos, pensa num cara que amava trabalhar naquela empresa, era eu. Eu saí de lá, durante uns 3, 4 anos, eu sonhava praticamente toda semana trabalhando lá. Só que Deus preparou uma porta maior, a gente nunca vai entender. Eu sempre soldei minha vida inteira, eu trabalhei de soldador, nunca tive o registro na minha carteira. Aí eu fui para essa empresa, eu era doido para ir para a área de solda e meu gerente não deixava, porque eu tomava conta da pintura. Eu falava, meu, mas você não está entendendo, eu quero ir para a área de solda, é onde eu gosto. Eu falei, mas se eu tirar você daqui, o negócio não vai andar. Eu falei, então você me ajuda, valorize então o teu funcionário. Só que Deus tinha planos maiores. Aí eu recebi meu seguro-desemprego. Aí eu fui fazer o curso do Senai, Bispo Cacá, de soldador. E ali um professor que me deu esse curso, ele ficou uns 10 anos na Alemanha, trabalhando de solda. E ele foi para o Senai dar curso. Ele falou, Ivanildo, você está desempregado? Eu falei, estou, benção, estou desempregado. Está recebendo seguro-desemprego? Eu falei, estou. Ele falou assim, ó, quando você receber sua última parcela, você me liga. E ali as contas não param, né, irmãos? E ali recebi a última parcela, irmãos. Aí eu lembrei, falei, rapaz, agora vai pingar da onde o dinheiro? E eu no começo da caminhada com Cristo.
Aí eu lembrei desse professor, aí eu liguei para ele, falei, Benção, lembra que o senhor falou isso, falou aquilo? Ele falou, lembro, aguarda meia hora. Aí daqui a meia hora o telefone tocou, irmãos. Aí um rapaz lá do Ipiranga me chamou, falou, você não quer fazer um bico? Eu estou precisando de um soldador aqui e tal. Eu falei, vou fazer esse bico sim. Estou precisando, estou parado. Chegou lá para mim fazer entrevista com o dono da empresa, ele falou assim, rapaz, eu gostei tanto de você que você não vai fazer um bico não, você vai trabalhar para mim. Falei, glória a Deus, né? Para quem ia fazer só um bico. Fiquei lá 8 meses, irmãos. Eu achei que eu ia ficar uma eternidade, fiquei 8 meses. E ali eu não murmurei, irmãos, eu agradeci ao Senhor. Porque muitas das vezes eu falo por mim hoje, querendo sair da onde eu estou, mas tem gente querendo entrar. E pensa que é uma firma, mundialmente falando, maravilhosa. E ali eu agradeci a Deus por ter sido mandado embora. Mas, irmãos, entenda. Quando foi 1 mês depois, 2 meses mais ou menos, abriu-se uma porta grandiosa na minha vida. Abriu uma porta tão grande, irmãos, que eu jamais esperei na minha vida. Eu tinha o sonho de entrar na termomecânica, acabei entrando na Volkswagen. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Eu e a minha esposa, nós fizemos uma campanha para entrar na termomecânica, damos 7 voltas naquela empresa daquele tamanho, cada volta era 14 minutos. Todo dia nós estávamos lá. Cada volta que eu dava, eu entregava um currículo na portaria. Acho que no 3º, 4º dia, o cara falou assim, rapaz, esse cara quer entrar aqui mesmo. Vou lá, me chamou para a seleção. Fiz a entrevista, fiz a prova, porém, não chamaram. Falei, amém, glória a Deus. E a minha esposa, vamos continuar o nosso propósito. Continuamos, irmãos. Sabe onde a porta foi abrir? Na Volks. Aí você fala assim, irmão, você entregou o seu currículo lá? Entreguei na portaria. Eu cheguei lá na portaria, não tem nenhum guarda estava lá. Eu falei, eu não quero voltar com esse currículo na minha mão. Eu vim aqui para entregar. Aí eu vi uma janelinha aberta lá na gaiolinha do guarda. Eu peguei meu currículo, deixei. Falei, Deus, seja feita a tua vontade. Aí minha pastora um dia chegou para mim e falou, Van, Deus está falando para você tirar xerox de todos os seus documentos. E eu desempregado, na rua, jogando baralho, jogando dominó, brincando na rua. 5 horas da tarde me ligam da Volks. Ivanildo, você tem que estar aqui até 7 horas com seus documentos, com suas fotos, que você vai fazer uma seleção. Eu desesperado ligo para a Cícera, Benção, me chamaram, eu preciso, né, ir lá na Volks e fazer uma seleção. Ela falou, tá, você tirou foto? Você tirou xerox que eu te mandei? Não tirei. Lá vai aquela correria louca, irmãos. Ela, enquanto você vai lá tirar foto, eu vou procurando os documentos. Irmãos, cheguei lá às 5 para as 7, fechava às 7 horas. No outro dia o cara falou, amanhã você está aqui fazendo teste prático, para fazer exame médico. Irmãos, eu trabalhei de solda a minha vida inteira. Só que o teste que eu fui fazer era um teste que eu nunca tinha feito. Com outra máquina totalmente diferente. E ali eu fui, irmãos. E ali eu fui na minha confiança. A primeira peça, irmãos, parecia que eu nunca tinha pego numa máquina de solda. Tremendo. Falei, rapaz, que negócio é esse, né? Aí eu cheguei pro rapaz que estava me dando o teste. Falei, ó, não consegui fazer. Ele falou, calma. Respira. Pega outra peça para você fazer o teste. E ali, irmãos, eu lembro até hoje, como se estivesse fazendo o teste hoje. Eu baixei a máscara. Aí eu falei, Deus, eu sei que foi o Senhor que abriu. E que não seja as minhas mãos nesta hora, mas que seja a sua. Se for o Senhor que abriu, eu sei que o Senhor vai fazer. E ali, irmãos, eu fiz aquela peça. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, tem certeza que você nunca mexeu com essa solda? Foi ele, irmãos, não foi eu. Foi ele. Quando ele quer abrir, não importa se vier impedimento, se vier barreira, se ele quiser abrir, ele abre. Porque muitas das vezes nós olhamos para as barreiras, para os gigantes, mas se ele quiser, com uma palavra, ele derruba o muro de Jericó. Com uma palavra ele faz abrir o mar vermelho na minha e na tua vida, irmãos. Uma palavra. Somente uma palavra do Senhor Jesus, ele curou um servo do centurião. E ele nem chegou perto. E olha só que interessante. Centurião romano.
E ele chega para o Senhor Jesus e fala: olha, meu servo está lá, em cima de uma cama, paralítico. E eu me vendo no lugar daquele centurião, e o centurião falando para ele: somente uma palavra, Senhor, que o Senhor mandar na vida dele, eu creio que ele vai ser curado. E o Senhor declarou cura. Aleluia. Daqui a pouco vem o servo daquele centurião falando: olha, teu servo está curado. E é assim que ele faz na minha e na tua vida. Só precisa de uma palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós avivarmos a nossa fé e crer, aleluia, que Ele faz, que Ele transforma, que Ele resgata, que Ele abre portas do impossível, que Ele abre porta dentro de outra porta, se preciso for, porque esse é o Deus que nós servimos. E se nós não cremos, o que adianta nós estarmos aqui? Nós servimos um Deus do impossível, irmãos. Um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que esquadrinha o mais íntimo do nosso coração, porque tem coisas que nós nem falamos para os nossos bispos, não falamos para nossas esposas, para os nossos maridos, mas Ele sabe todas as coisas. Antes de nós falarmos, Ele já sabe. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe. Ei, sabe aquele teu projeto que você ainda nem planejou? Ele já sabe. Sabe o que é mais gostoso? Que muitas das vezes nós projetamos e Ele fala assim: filho, os meus planos são maiores que os seus, filhos. Deus tem abundância para a nossa vida, irmãos. Deus, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem transformação para nossas vidas, irmãos. E eu creio, bispo. Eu creio que Deus ainda restaura, que Deus ainda faz, irmãos. Eu creio, eu sou testemunho vivo, irmãos. Deus tem trabalhado na nossa família grandemente, irmãos. Nós temos casos e casos de casamentos restaurados, de pessoas que foram curadas, de vidas que foram transformadas, pessoas que estavam no meio das drogas e hoje estão adorando a Deus. E como é que nós não vamos acreditar nesse Deus que pode fazer todas as coisas? O problema é que nós queremos para ontem, nós temos pressa. Mas Deus tem a maneira de tratar, irmãos. Nós temos que ser igual a essa árvore, aleluia, que estava ali com as suas raízes para o ribeiro. E olha só que interessante, que não receia quando vem o calor, não receia quando vem a dificuldade, não, irmão. Você tem um Deus que tudo pode. Quando vier a luta, quando vier a situação adversa, irmãos, ore, clame, busque. Diz a palavra do Senhor que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Nós servimos um Deus que tem compaixão, irmãos, um Deus misericordioso. Mas igual foi falado aqui nessa noite de hoje, se verdadeiramente nós cremos e nós nos humilharmos perante Ele e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, porque se nós lemos o versículo 9, ele vai falar que o nosso coração é enganoso, é corrupto, irmãos. E muitas das vezes nós queremos resolver com a nossa força, com o nosso querer, não. Já não somos mais nós, irmãos. É Ele. Temos que buscar o querer dEle. Paulo nos ensina no livro de Efésios, irmãos. Vamos nos revestir da palavra de Deus, das suas armaduras. Onde nós formos, onde nós entrarmos, irmão, nós estamos sujeitos a ser usados por Cristo. Eu vou contar um testemunho aqui e vocês não fiquem... Como é que eu posso falar? Eu e a minha esposa, nós buscávamos muito por cura. Ainda buscamos, né? E ali certo dia nós estávamos na feira, né, pastora? E ali a pastora viu uma senhora, do seu lado, né, do rosto assim, enferma. E ali Deus ministrou no coração dela assim: aí, você não está buscando por cura? Ora. Aí eu te pergunto, nós oramos? Por que nós não oramos? Porque nós estávamos em meio ao público. Deus nos deu uma grande oportunidade de ser usado por Ele. É assim que acontece todo dia nas nossas vidas, irmãos. Nós vemos uma pessoa mendigando no meio da rua, pedindo às vezes um pão, uma coisa, e nós passamos de lado. Onde simplesmente nós poderíamos comprar uma bolacha, comprar um suco. Mas o nosso coração não faz. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina a ter amor, a ter empatia pelo próximo. Amai o próximo como a ti.
E quando nós fazemos isso, isso automaticamente está dizendo que nós nem nos amamos. Por quê? Porque o nosso próximo estava precisando. Nós queremos ajudar o irmão que está dentro da casa do Senhor. Nós não sabemos o porquê que ele está na rua. Nós não sabemos se ele foi despejado. Nós não sabemos se ele se revoltou. Eu conheci um cara lá no São Bernardo, que ele estava ali na praça, ali morando na rua. Ele teve 8 empresas. Deu uma casa para cada filho. Mas quando teve um reverso financeiro, nenhum filho deu morada para ele. Ele estava revoltado. Pregador da palavra. E aí? Como você vai ministrar na vida de uma pessoa dessa? Mas mesmo assim nós ministramos. Falando, olha, vai numa igreja. Vai orar. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode curar. E não foi só esse não, irmãos. Tinha pastores, tinha presbítero, tudo ali no meio da rua. Por quê? Será que o nosso Deus é tão ruim assim? Não, não é Deus, irmãos. Não é Deus, são situações. Foi falado aqui no livro de Efésios. São potestades malignas. E muitas das vezes aquele que está dentro da casa do Senhor não está se revestindo da palavra. Somente está vindo para a igreja. Mas não está absorvendo o que Deus manda, o que Deus fala. O que Deus falou para Josué? Seja forte, seja corajoso. Foi só isso? Não. Medite dia e noite. E nós? Se Deus falou para Josué, Josué está aqui, não, está eu e você. Então vamos meditar na palavra dia e noite, vamos ser revestidos do poder de Deus. Revestir das suas armaduras, por quê? Porque o inimigo é sujo, irmãos. E se ele achar uma brecha, ele entra. Se ele não entra na vida familiar, ele vai tentar entrar na tua vida espiritual. Se ele não achar brecha na tua vida espiritual, ele vai tentar no teu financeiro. E assim sucessivamente. Por isso que Deus nos manda nos revestir da tua palavra, da tua armadura, do teu escudo da fé. Por quê? Porque todo dado inflamado tem que cair por terra. Toda palavra contrária tem que cair por terra. Todo pensamento contrário tem que cair por terra. Porque Satanás ele vai soprar no meio do teu ouvido. Olha, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir. Não, repreenda. Muitas das vezes, irmãos, eu estou lá no meu trabalho e Deus fala muito comigo no meu trabalho. Eu praticamente fico 8 horas no meu trabalho. Então eu trabalho de frente com um pastor, meu amigo. E nós estamos ali conversando da palavra, louvando, sendo revestido. Por quê? E mesmo assim vem situações contrárias. Você acha que não? Vem. Muitas das vezes o inimigo ele vai soprar no meio do teu ouvido. Olha, faz isso, faz aquilo. Para, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, irmãos. Ouça a voz do Senhor. E repreenda a voz do inimigo. Seja revestido das armaduras de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se o próprio Jesus foi tentado, irmão, você acha que Satanás não vai tentar eu e você? Vamos ser igual a essa árvore plantada a ribeiros, irmãos. Que as nossas raízes venham estar regadas no Espírito Santo de Deus. Porque essa água não é uma água qualquer, ela desce do trono, irmãos. Passa lá em Ezequiel 47. Ela jorra do trono de Deus, irmãos. E aonde ela passa tem que ter cura, tem que ter transformação. E mesmo que venha um momento de sequidão, irmãos, ela vai dar frutos. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, irmãos. E muitas das vezes passamos, porque não está fácil para ninguém. Nós como servos do Senhor, nós temos que dar frutos. Frutos. Temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar. Temos que ter propósito com Deus. Não podemos deixar o inimigo apagar isso das nossas vidas, irmãos. Eu estava conversando com a minha pastora essa semana. Faz quanto tempo que a gente não vai no monte, irmãos? Eu não sei se fechou daqui, mas nós íamos lá no Batistina, irmãos. É 20 minutos de subida, irmãos. É 20 minutos de subida o monte. É para quem teve fé mesmo. E nós fazíamos propósito, irmão, de 15, 30 dias no monte. Fazendo sol, fazendo chuva, mas estávamos lá sendo revestidos da palavra. E isso vai se perdendo. A preguiça vai tomando conta do povo de Deus, irmãos. Nós queremos orar deitado. Não colocamos mais a cara no pó.
Não, vou orar deitado mesmo, que aqui está quentinho. Deus pede tão pouco da gente. Tão pouco. Tão pouco. E a gente quer muito de Deus, né? Vamos buscar a face do Senhor, irmãos. Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos se revestir mais, porque não está fácil, irmãos. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, não. Nós brincamos de ser crente. Mas que nós possamos sair daqui nessa noite crendo que o Senhor ainda resgata, que o Senhor ainda transforma, que o Senhor ainda restaura, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda faz milagre na minha e na tua vida. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que os irmãos meditem, aleluia, no livro de Efésios, meditem no livro de Jeremias, de Ezequiel. Seja revestido da palavra de Deus. Mergulhe mais na unção de Deus. Não pare, irmãos. Cresça no ministério, irmãos. Se aprofunde mais. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus, irmãos. Quanto mais você busca, mais, aleluia, Deus vai te dar. E que a autoridade do Espírito Santo de Deus esteja nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, pastor? Aleluia. Pastor Flávio. Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nessa mesma fé, eu comecei a ouvir um testemunho, só que eu não consegui continuar. Eu gostaria, mesmo que já passou um tempinho, gostaria que o Fábio viesse contar o testemunho do emprego dele, que ele ganhou. Antes de darmos a bênção apostólica, porque a gente fala, conta depois. Mas depois, às vezes nós precisamos ouvir hoje, né? Porque às vezes nosso dia é tão corrido e nosso está tão gostoso. Então eu gostaria da oportunidade para o Fábio. Fica à vontade, Fábio. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, eu estou frequentando aqui há pouquinho tempo, né? Mas já conheço o pastor já há um tempinho, né? Acho que desde a pandemia que a gente tinha, né? A gente ia se falando, né? Mas esse testemunho é bem interessante, assim, e bem sobrenatural, né? Eu nasci no Evangelho e até fiquei assustado da forma com que entrei nessa empresa. Fazem mais ou menos 18 anos que eu trabalho na área de eventos, né? Então eu trabalhava numa companhia e a gente atendia a Natura.